Salve, salve, insalubres! Como é que vocês estão, meus companheiros? Espero que estejam bem. E esse vídeo aqui vai ser como se a gente estivesse fazendo a live. A gente tentou fazer a live pela manhã, o YouTube deu aquela boicotada, mas aqui é conteúdo infinito. Nós vamos desboicotar isso aqui e trazer como vídeo para vocês. Então, vamos dividir em dois vídeos o que a gente normalmente passa em live, tá bom? O vídeo de análise técnica eu vou trazer aqui para vocês, dando uma análise um pouco mais ampla aqui do mercado, vou passar por várias altcoins, então vem comigo que esse vídeo vai ser um vídeo maior, como se fosse uma live mesmo, e o Gustavo vai trazer depois o vídeo de análise on-chain e notícias de criptomoedas, então assista esses dois, dê like nos dois para ajudar a gente, porque o YouTube tentou passar uma rasteira aqui, mas a gente é esperto, e deixa o like aí, tamo juntão, bora que bora! Rapaziada, vai ser um vídeo aí sem cortes, tá? Vamos que vamos, vai ser bem estilão live mesmo. Eu vou fazer as análises aqui como eu faço em live. Então, se você, meu caro, não assiste nossas lives, você vai ter uma pitada de como é aqui. E comece a assistir todos os dias às 10h30. A gente traz aqui as análises e as notícias de um só conteúdo. Mas, como o YouTube deu uma dessa hoje, a gente vai fazer por aqui. O S&P 500 acabou de abrir, tá? Ele abre às 10h30 da manhã. Perceba que tá no primeiro candle aqui de 1 hora. E olha o que a gente tá enxergando aqui, rapaziada. Ele abriu com um gap. Se a gente colocar aqui, olha só o gap de alta que ele tá fazendo. Então, assim, chances de um respiro um pouco maior existem. A gente viu aí várias altcoins valorizando muito. Se a gente colocar aqui no CoinMarketCap, a gente consegue ver que nessas últimas 24 horas a gente teve valorizações um tanto quanto interessante do Bitcoin fazendo 6%, Ethereum 13%, o dobro por cento, BNB 4%, XRP 7%, Cardano Singela 5%, Solana 12%, Doge 5%, e a gente vai ver uma continuidade de alta se a gente conseguir que o S&P 500 continue fazendo mais horas de alta aí. Normalmente quando a gente tem gaps assim de alta, olha o que acontece, ó, foi um gap de alta, o movimento continuou. Gap de alta, movimento continuou. Gap de baixa, movimento continuou em queda. Gap de baixa, movimento continuou em queda. Então os gaps normalmente não é uma regra, tá, gente? Normalmente ele continua o próprio movimento. Gap na baixa, continua a queda. Gap na baixa, teve mais um candle de queda para depois voltar para o gap. Então, a gente pode ver aí o S&P 500 dando uma martelada para cima e com isso as próprias criptomoedas vão subir junto, tá? Quero dar uma olhada aí um pouco mais ampla no gráfico do BTC. E assim, rapaziada, a gente tá tendo uma alta aí um tanto quanto significativa nesses dois últimos dias aí após o anúncio da inflação, mas eu não vou considerar um respiro que eu tanto quero que o mercado dê até que a gente rompa esse retângulo aqui que eu venho traçando diariamente para vocês. Olha só como essa bodega tá respeitando esse retângulo. Você já chega até a ser um pouco abismal, né? Ele vai, toca no fundo do retângulo aqui, sobe, toca no topo do retângulo, desce, toca no fundo do retângulo, sobe, toca no topo do retângulo, desce. Olha onde ele parou depois que teve o anúncio da inflação que a gente comentou na aula, na live de ontem, bem no fundo do retângulo para depois voltar a subir. E assim, para quem gosta de operar contra a tendência, eu não sugiro nada do tipo, né? Não sugiro operação contra a tendência, a gente tá numa tendência de baixa, mas tem nego que é doido aí, até eu de vez em quando dou uma abertura em algumas operações aqui, que inclusive eu tô com algumas abertas aqui no lucro, investindo em alta. Mas tem que ficar esperto porque essa região aqui é a região que vai definir aí se a gente vai ter esse respiro ou não. Perceba que aqui a gente fez dois topos aqui, voltou a cair, basicamente, topinhos temporários, né? Que a gente pode chamar, voltou a cair para continuar nessa lateralidade aí que a gente está apresentando nesses últimos dias. E então, assim, para mim considerar um respiro um tanto quanto maior, para chegar ali naquela faixa dos 24 mil, eu gostaria muito que ele passasse dessa região aqui, usasse essa região como suporte, né? A gente viesse, rompesse, retestasse, retestasse para continuar a alta aí. Seria um movimento mais ou menos assim que eu gostaria de ver, não tão cracudo, né? Vamos fazer com a seta aqui, ó, que fica mais retinho. Então seria um movimento mais ou menos assim que a gente gostaria de ver, tá? Vamos apagar tudo aqui e vamos voltar um pouco mais a fundo aqui para a análise seguinte. Se a gente colocar no gráfico de 4 horas aqui, rapaziada, a gente consegue enxergar que até o momento, depois daquela, basicamente depois daquela notícia lá que foi apresentado da inflação, a gente vem seguindo uma breve LTAzinha aqui
com uma perda um pouco significativa no volume, tá? Então a gente vê o volume ficando um pouco menor, o que não é tão interessante assim. O ideal seria a gente continuar com um volume um pouco mais alto aí para ver continuidades de alta, mas assim, acredito que se o S&P 500 continuar a alta dele, a gente vai fechar esse dia aí, os próximos dias positivo. O final de semana pode trazer aí um grande movimento pra gente, tá bom? Então, assim, não é para ficar tão feliz com a altinha que a gente teve, porque a gente ainda não rompeu a principal resistência aqui do quadrado, do retângulo que eu havia traçado, que é na região dos 22, 22 e 100 ali. O ideal seria a gente realmente romper para conseguir sonhar com alguma coisa. Olhando um pouco semanal, rapaziada. O semanal a gente tá, vamos fechar aqui, vamos apagar tudo. O semanal a gente tá fazendo uma barra muito bonita até o momento, tá? A gente tá fazendo uma barra muito bonita até o momento. Perceba que essa barra aqui, ela praticamente engolfou essa barra que parecia ser um martelo aqui apontando para baixo. Ela já veio com tudo para cima, engolfando a barra anterior, fazendo uma sombra bem compradora e com um volume um tanto quanto interessante verde aqui. Então, assim, tá bem interessante o semanal até o momento, mas também seria aquele interessante nível respiro só. Nada de alta infinita até o momento, tá, rapaziada? Na minha visão, se a gente for fazer um respiro mesmo, eu penso em algo parecido com isso daqui, ó. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo. Algo parecido com basicamente isso daqui, ó. Algumas semanas aqui de alta. Aqui até que foi pouco, né? A gente pega aqui, foi. Ele tentou fazer alta, voltou. Foi uma lateralidade meio chata, mas pelo menos umas 2, 3 semanas de alta aí para dar um respiro um tanto quanto interessante. Passar um pouco acima da média de 8, que é essa branca aqui, que inclusive é a que eu utilizo como tendências aí, né? Passar um pouco acima dessa média, usá-la como suporte, às vezes fazer um movimento assim, para depois voltar a queda aí e a gente retestar esses 17 mil que a gente ainda não retestou e depois ver se vai continuar mais queda ou não, mas a região dos 17 mil está se transformando aí em um suporte um tanto quanto interessante, tá bom? Então assim, nada de muita alegria por conta dessa alta. Às vezes dá para dar uma surfada contra a tendência, mas sempre ressaltando que operações contra a tendência são as mais perigosas. Eu sempre prefiro operar a favor da tendência. Então, às vezes, para você que não quer um risco um tanto quanto maior, espera ele dar esse respiro, caso ele for dar, porque a gente ainda não passou daquela região que eu mostrei para vocês, para depois fazer qualquer tipo de operação, tá bom? Então, em questão do BTC, moedinha do mal, é isso. Essa região aqui de suporte dos 18 mil, vamos voltar para o diário aqui. A região de suporte dos 18 mil, que também faz aí basicamente confluência com o fundo do retângulo lá que eu tinha traçado. Essa região exata aqui, ó, tá se mostrando uma região bem defensiva. A galera deve estar posicionando várias ordens de compra aqui para ir acumulando, as baleias vão acumulando aos poucos, né? E isso faz confluência com outro dado que eu quero trazer aqui para vocês, que é o MVRV. Eu ia trazer em live para vocês aí, mas a gente não conseguiu. E olha só, rapaziada, o MVRV mostra que a gente está na melhor fase de acúmulo possível. Ele mostra como que tá o pessoal aí do mercado cripto. Tá com muito lucro? Tá com pouco lucro? E a gente enxerga que a galera tá com pouquíssimo lucro, né? E normalmente quando a galera tá com muito lucro, a gente encontra topos. Muito lucro, topo. Muito lucro, pico gigante de lucro, topo. Então a galera tá com esse lucro imenso, começa-se a vender e daí cai e automaticamente o lucro do restante começa a diminuir até que a gente chega aí num possível fundo que é normalmente essa faixa verde. Olha só, faixa verde aqui embaixo, fundo, e a gente tá na faixa verde, né, rapaziada? Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue enxergar que desde o começo de julho aí, a gente já entrou nessa faixa verde, mais especificamente em junho mesmo, a gente mergulhou para dentro da faixa verde, e essa região aqui, com toda certeza, é uma das melhores regiões de acúmulo aí para longo prazo, tá? Pensando sempre em longo prazo aqui no caso. Os 21 mil em questão do Bitcoin, ele pode ser uma certa barreira aí de passar de primeira, né? Se a gente colocar aqui no de 4 horas, perceba que ele já martelou algumas vezes, ó, martelou aqui, voltou, martelou aqui, voltou, martelou aqui, voltou, martelou de novo, voltou, mas assim, tanto bate até que uma hora fura, né? Tanto bate até que uma hora fura, então a gente torce aí para ele furar essa, depois furar essa resistência aqui também, e para a gente ver um certo respiro um tanto quanto maior, né? Perceba que algumas vezes anterior ele tentou passar desses tão aí 21
e recusou, ó. Aqui ele tocou, recusou, tocou, recusou. Aqui ele conseguiu passar um pouco para voltar a cair. Então a gente está trabalhando muito de uma forma meio que igual aí nesses dias por aqui. Espero que dessa vez seja um pouco diferente. A gente enxerga aqui um volume um tanto quanto maior, que pode ser um fundinho temporário. Tudo isso é temporário, tá, gente? Essa análise de 4 horas é uma análise um pouco mais de curto prazo. E quando a gente vê picos de volume, a gente consegue enxergar aí fundos e topos, tá? Não quer dizer que vai acontecer. A gente tem bastante resistência acima aí. Vamos dar uma olhada no Ethereum, que o Ethereum fez um movimento bem interessante de alta aí. Só que olha só, já estava até traçado aqui o retângulo, que é o mesmo retângulo do BTC, também no Ethereum, tá? Olha só como é que ele vai, toca o topo do retângulo, bate no fundo, topo, fundo. Aqui ele até varou um pouco para baixo, que foi a queda maior, né? Topo de novo, fundo, topo, fundo aqui também. Olha só como é que tá fazendo confluência gigantesca aqui. E assim, o Ethereum, para a gente ver um respiro um pouco maior até os 1.400, 1.500, ele também tem que passar dessa resistência aqui. Ele está até muito perto dela. Então eu não faria nada com o Ethereum agora, tá? Porque ele está numa região ali um teco com quanto complicada. Eu esperaria ele realmente continuar o movimento. Rompeu, retestar, tem que sempre retestar. O reteste seria voltar aqui para confirmar como suporte essa resistência e depois vir uma barra confirmando aqui. Se fosse para qualquer tipo de operação, eu entraria nessa barra confirmando aqui, basicamente, tá? Olhando um pouco o diário do Ethereum, vamos ver, vamos apagar os desenhos aqui. O diário do Ethereum também fazendo mais ou menos o mesmo movimento, mas a gente enxerga aí essas duas barras um pouco maiores, então barras com volume comprador um tanto quanto interessante, né? A gente basicamente notar e comparar aí, a gente também teve barras aqui também um tanto quanto volumosas, maiores e interessantes, mas a gente não conseguiu depois passar dessa resistência. Então assim, eu gostaria realmente de ver a gente passando dessa resistência aqui. Quero continuar aqui com as análises. Vamos dar uma olhada aqui no BNB. BNB é exatamente a mesma coisa, tá, rapaziada? A gente enxerga aí que todas elas estão fazendo movimentos um tanto quanto parecidos, afinal elas replicam aí o movimento do Bitcoin, né? Algumas vezes com maior assimetria, outras não. Então a gente enxerga também um retângulo de acumulação aqui que a gente pode ver. E para a gente ver qualquer tipo de alta, a gente precisa realmente passar desse retângulo, testar ele para continuar a subir. Eu vou pegar algumas outras específicas aqui que estão com movimentos diferentes, tá? Então bora passar para mais algumas diferentes aqui que fizeram um movimento um tanto quanto mais interessantes, né, rapaziada? Eu quero pegar a Atom aqui. A Atom, ao contrário das demais, a gente enxerga realmente aqui na Atom um outro tipo de movimento, tá? A Atom, ela já vinha numa forte tendência de alta aqui. Se a gente pegar, ela vem realmente usando, ela estava usando, na verdade, essa linha de tendência de alta aqui, onde ela chegou até romper um momento para baixo e depois voltou para cima da linha de tendência, usou aqui como suporte, então segue vida aí na alta. O grande problema da Atom aqui seria realmente, olha só onde está a média de 8. Então assim, qualquer tipo de operação também fica perigosíssimo. Ela, em questão de retângulo, ela já rompeu qualquer tipo de retângulo aqui que a gente pode traçar. Ela, na verdade, ela nem fez. Ela tá num movimento bem forte mesmo, desde o começo da queda aí. Quando ela achou o fundo, ela não parou de subir. Ela tá aí uma moeda bem interessante quando a galera gosta de apostar aí em long, né? Mas agora tá no momento um tanto quanto delicado, tá, gente? Essa média de 8 aqui é o principal suporte. Perceba que a vez que ela chegou aqui perto dessa média, ela realmente corrigiu. Então a gente tá enxergando esse movimento da Atom aí um pouco mais, vamos dizer assim, forte do que os demais. Olha só esse lindo volume de alta aqui, um volume ascendente, crescente, né? Então a gente consegue ver um movimento um tanto quanto interessante na Braba. E eu quero ver também a Matic, tá, gente? A Matic também fazendo movimentos diferentes das demais, principalmente pelo fato lá de ter uma notícia, acho que o Gustavo vai passar ali posteriormente, sobre a Disney investindo aí parte na Matic. Ele vai entrar um pouco mais a fundo, mas olha só, ela rompeu a média de 8, que é a média branca. Perceba nessa vez que ela chegou perto, rejeitou, aqui ela tocou, rejeitou, e depois ela fez uma barra violenta nesse dia aqui. A gente colocar aqui a média de 8, ela usou depois no próximo dia como suporte. Essa daqui é a confirmação que a gente tanto fala, e agora ela tá continuando o movimento dela aí, um movimento bem interessante de alta, tá, rapaziada? Então a Matic tá bem forte aí também, a gente enxerga movimentos expressivos aí. Olha só também esses volumes aqui.
Olha como é que às vezes esse tipo de pico de volume indica fundo, né? E a gente teve aqui, ó, um pico e foi o fundo dessa queda aqui, dessa correção para continuar subindo. Pico aqui também e foi a hora que ela realmente deu uma pivotada aqui. Em questão de resistência, como ela já passou a média de 8, a gente pode encontrar uma resistência só aqui em cima. E vamos ver se é uma resistência um tanto quanto interessante. É uma resistência aqui que teve lateralidade aqui, lateralidade, usou como suporte. Olha aqui, ela usou como suporte também. Aqui ela estava em queda, parou por alguns dias aqui, então também usou como suporte. E basicamente daqui onde ela tá até ali a gente consegue ver um movimento de 60%. Então ela tem um espaço, um vácuo para ela continuar a alta dela. Se o Bitcoin colaborar e continuar subindo, né, rapaziada? Isso também depende do S&P 500 e tudo mais, mas como a gente tá falando que hoje é sexta-feira e o S&P 500 vai fechar, se ele fechar positivo, a chance do final de semana ser positiva é muito gostosinha e interessante. Então deixa seu like aí por isso, porque a gente fica feliz com altas, né, mesmo que temporárias, e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. O que você tá fazendo não se inscrevendo no canal? Rapaziada, a gente já vem falando bastante aqui que o YouTube ele vem dando umas boicotadas. Hoje a live foi um tanto quanto diferente, mas eu falo em questão de entregar o conteúdo mesmo. Ele tá entregando só para quem interage com o conteúdo. Então, às vezes a gente posta, a pessoa não é notificada, a gente abre live, a pessoa não é notificada. Por quê? Porque não dá like, porque às vezes não comenta. Então, faça o máximo de interação possível para ajudar o canal também e não custa nada aí para você, tá bom? Quero dar uma olhada também em uma outra criptomoeda que eu tô achando bem forte nesses dias aí, que é a própria Tilis, tá, rapaziada? Olha só, já tem aqui alguns suportes que eu tinha traçado, ela usou realmente esse suporte, subiu, ela vinha numa LTA aqui, rompeu fortemente para baixo essa LTA e ela tá acabando de criar uma outra LTA aqui, que ela vem seguindo aqui basicamente. Então ela tá se espremendo, na verdade, dentro de uma cunha aqui, ó. Se a gente juntar essas duas LTA, perceba como vai fazendo uma cunha. Então assim, também um movimento um tanto quanto interessante, ela tá com umas altas fortes aqui, é uma criptomoeda que eu gosto para longo prazo, mas em questão de operação também muito próximo da média de 8. Assim, eu esperaria muito para operar, eu só entraria em algumas entradas bem perfeitas aqui. Quero dar uma olhada aqui na GMT também, antes da gente ir finalizando o vídeo, tá? Vamos dar uma olhada aqui na GMT e olha só a GMT interessante, rapaziada. A gente pegar aqui, basicamente, ela usou esse local aqui como suporte, tá? Então ela continua a alta dela. Na última vez que isso aconteceu, ela veio para testar a média de 8. Então ela veio, usou aqui como suporte, aqui nesse local, veio, testou a média de 8. E o mesmo acontece com ela, a gente está muito próximo da média de 8, mas tem um movimento um tanto quanto interessante para chegar lá. A gente pegar uma operação mais curta aí dá quase 10%, né, rapaziada? Então assim, para quem gosta de realmente alto risco, porque a gente fala que é um movimento contra a tendência, a gente tem aí a GMT usando uma região muito interessante como suporte. Nada do que a gente fala aqui é dica de investimento, tá, gente? A gente tá fazendo análise basicamente aqui e vendo algumas possíveis entradas ou até mesmo possíveis regiões interessantes para acúmulo, tá? Tem várias criptomoedas aqui que fizeram uma movimentação bem interessante. Se a gente voltar aqui e a gente pegar a própria Solana, fez 12%, eu não analisei ela. Vamos dar uma olhada na Braba, né? Vamos dar uma olhada na Braba aqui. Solaninha tá fazendo a xícara dos deuses que a gente tanto fala aqui pra vocês, né, rapaziada? Na verdade, ela tentou montar uma xícara aqui, ó. Pô. E aqui o certo seria ela ter rompido pra cima aqui pra gente concluir essa xícara. Mas como não fez, ela veio e vai para fazer uma tentativa de uma outra xícara aqui, que a gente pode realmente ter um alvo um tanto quanto interessante na Solana, mas lembrando que a gente também tá bem próximo da média de 8 aqui. Então assim, a maioria tá um tanto quanto perigosa para operações, principalmente operações contra a tendência, mas é muito bom ver o mercado respirando um pouco, né? Muito bom ver o mercado respirando um pouco. Quero que, inclusive, que você deixe no comentário aí, se possível, faça essa gentileza para nós. Deixe quais são as criptomoedas que você está olhando, quais são as criptomoedas que você está acreditando aí um pouco mais a longo prazo. Você está só em Bitcoin, só em Ethereum, você já está comprando algumas? Já comenta aí agora para a gente entender um pouco, beleza? Caminhando um pouco para o final aqui, rapaziada, eu quero dar uma olhada em como que tá o cenário DeFi, que é algo que eu sempre faço nas lives também. Inclusive, já vai uma notícia aqui para vocês. Eu vou voltar a trazer live de DeFi, tá, gente? Tinha bastante gente perguntando dos DeFi, das lives de DeFi mais seguros. E eu vou uma vez por semana, em dias fixos, eu ainda vou pegar qual vai ser esse dia fixo,
para trazer lives de DeFi para você. Então eu vou trazer, vou investir inclusive ao vivo em alguns DeFis aí, não vai ser dica de investimento nem nada, mas eu vou mostrar como a gente consegue fazer uma renda passiva aí nos DeFis, mesmo perante a quedas ou altas do mercado, um pouco mais pé no chão e tudo mais, né? Mas eu vou voltar a trazer aí esse conteúdo mais abordado para DeFi, então acompanha a gente aí para você ficar sabendo. Cenário DeFi, 76 bilhões de TVL, ou seja, o dinheiro que está estacado, a gente enxerga que nas últimas 24 horas a gente tem a Lido aumentando 12%, uma quantidade bem significativa, e esta InstaDepp, que eu sinceramente não conheço, aumentando 16%. Muito interessante esse movimento dessa InstaDepp aqui. Às vezes vale dar uma olhada no token para ver se ele está refletindo no token também para um possível trade, né? Vamos dar uma olhada em questão de rede nas últimas 24 horas. Ethereum subindo 4%, Polygon subindo 2%, BSC subindo 2%. Vamos ver aqui se a gente tem alguma um pouco fora do padrão. Essa Paralel que a gente traz em live aqui também, subindo 10% nas últimas 24 horas. Near 7%, Optimism 7%. Temos aqui a Kala também, muito bom essa parachain, né, que é da Polkadot, muito interessante. E assim, rapaziada, esse token aqui, na minha visão, é uma geminha, só que gemas a gente nem tá pensando em comprar no momento. Eu, Lucas, tô achando que a gente vai ter mais cenários de queda, mesmo se a gente tiver um respiro até aqui, ó, na minha visão, o respiro poderia vir até aqui, se a gente passar a média de 8 até os 27, 28, usar essa região aqui, que a gente ficou um bom tempo e é uma resistência bem forte. A gente pode até subir ali para os 30 mais ou menos, uma resistência bem forte. Como resistência para voltar a cair. Então, assim, acho que ainda vai ter mais queda, pensando num cenário um tanto quanto maior. Então, por esse motivo, eu não estou comprando ainda as mais arriscadas, mas eu já estou de olhos abertos para as maiores. Eu vou até fazer um vídeo sobre quais são essas que eu estou de olhos abertos aí para uma possível queda do BTC, automaticamente as altcoins caem e eu voltar a acumular. Eu pensei que a gente ia, né, retestar esses 17 depois do anúncio da inflação. O mercado ele nunca é previsível, ele faz o contrário do que a gente acha que vai acontecer, e a gente não retestou os 17 ainda, então ainda tô com o pé no chão de comprar altcoin. Vou esperar realmente a gente ter uma correção um pouco maior na hora que ele vier, independente de qual for o tamanho do respiro. Eu acredito que não vai ser alta infinita, ele vai voltar a trabalhar aqui em cenários mais abaixo. É óbvio que ele não vai fazer esse tipo de desenho pitoresco voltando no tempo, né? Mas a gente vai ver ele retestar aqui provavelmente. Na hora que ele vier para cá, eu vou encher a pata aqui de algumas altcoins que eu vou trazer no vídeo para vocês. Encerrando aqui, eu peço para você se inscrever, por gentileza, no nosso curso de futuros que a gente vai trazer aí para você, tá? Então vai ser um curso que a gente vai abordar desde o básico aí, totalmente gratuito, ao vivo também. Esperamos que o YouTube fique de boa até lá, né? Mas com certeza ele vai ficar. Então vai ser um curso aí no YouTube, ao vivo e bem interessante, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, às 19 horas. Para se inscrever, você clica aqui que você já vai cair no grupo do WhatsApp. A gente vai passar tudo lá, basicamente, e depois a gente vai abrir vagas aí para o curso maior de futuros, que também vai dar acesso à sala, com entradas aí, análises um pouco mais interessantes para esse pessoal da sala, beleza? Rapaziada, é isso. Fortalece a gente no like aí, espero que você tenha gostado desse catadão de análise gráfica aí que a gente fez. Normalmente faço isso em live, mas a gente realmente não conseguiu, porque tava travando demais. Espero que vocês gostem aí, tamo junto e é nóis!